também desenvolve habilidades com a organização de slides, com a língua inglesa, e boa tarde, meu nome é Ieda Guedes, eu sou professora da Universidade Federal do Pará e tutora do PET Medicina e Enfermagem. Boa tarde, meu nome é Ieda Guedes, eu sou professora da Universidade Federal do Pará e tutora do PET Medicina e Enfermagem, desta universidade. Nós estamos aqui para dar início à atividade PET Ciência em Loco, que é uma atividade do planejamento de 2020 do PET Medicina e Enfermagem, que infelizmente, nesse momento de pandemia, nós temos que continuar nossas atividades dentro do distanciamento social. Essa atividade era presencial, é a atividade prevista como presencial, mas infelizmente a gente não pode estar presencialmente um ao lado do outro para realizar, portanto, nós iremos conduzir essa atividade de forma online e aberta a toda a população, a todos os interessados e interessadas. Bom, o PET Ciência em Loco é uma atividade que propõe um espaço dialógico de formação de acadêmicos e acadêmicas do curso de Medicina e Enfermagem, demais acadêmicos da área de saúde, onde, por meio da discussão de artigos científicos que estão correlacionados com os projetos de pesquisa dos bolsistas petianos e petianas, é feita essa discussão e, ao mesmo tempo, em que se aprende um pouco mais de conhecimento a respeito da temática, também aqueles que estão envolvidos como facilitadores e facilitadoras, eles também desenvolvem habilidades com a organização de slides, com a língua inglesa e outras habilidades, bem como falar em público, né, desenvolver aí essa possibilidade de conseguir colocar trazer os seus conteúdos para apresentar publicamente, que muitas vezes muitos acadêmicos têm algumas dificuldades para fazê-lo. Bom, deste PET Ciência em Loco em especial, participarão como facilitadores a Beatriz Oliveira da Cunha, com um artigo sobre incontinência urinária, a Eduarda Pastana dos Santos,
e vai trazer uma discussão, um artigo para discutir sobre efeitos do ultrassom terapêutico, né, em modelos experimentais de dor do nervo ciático, ciatalgia. E o Felipe Santos da Silva, que vai discutir um pouco sobre álcool e outras drogas, a utilização de álcool e outras drogas entre acadêmicos de medicina. Tanto a Beatriz quanto a Eduarda quanto o Felipe são bolsistas do PET Medicina e Enfermagem. Essa atividade foi totalmente bem organizada pelo Douglas do Nascimento Galvão, né, que também é bolsista petiano e é acadêmico do curso de enfermagem. A Beatriz é do curso de medicina, a Eduarda é do curso de enfermagem e o Felipe do curso de medicina. Então, nós iniciaremos agora às 14 horas essa transmissão com as 3 apresentações e, ao final, nós abriremos um espaço para responder questionamentos, né, e receber as contribuições de todos e todas que estiverem nos escutando. Muito obrigada por agora. Eu sou acadêmica de medicina e petiana bolsista do PET Medicina e Enfermagem, e eu serei a facilitadora dessa atividade com o nome PET Ciência em Loco, que foi organizada pelo Douglas Galvão do Nascimento, também petiano bolsista do PET Medicina e Enfermagem, sob a tutoria da professora doutora Ieda Maria Lousada Guedes. O artigo que eu vou apresentar tem o nome de Incontinência Urinária em Idosas de Porto Alegre, sua prevalência e sua relação com a função muscular do assoalho pélvico. As autoras são a Chandra Silveira Langoni, a Mara Regina Knost, a Gisele Augustine Lovazzi, a Valesca de Oliveira Leite, a Thaís Lima Rezende. Este artigo é de 2014 e ele foi publicado na revista Fisioterapia e Pesquisa. Introdução. Estima-se que aproximadamente 200 milhões de pessoas sofram com algum tipo de incontinência urinária em todo o mundo, sendo essa prevalência 2 vezes maior em mulheres. E, além disso, os casos só aumentam com o passar da idade. Então, a incontinência urinária é considerada como um problema de saúde pública, devido aos altos gastos que ela pode proporcionar. Com o processo do envelhecimento, que apesar de fisiológico, ele possui um aumento da vulnerabilidade a algumas doenças. E isso pode interferir na qualidade de vida, na autonomia, na mobilidade, na lucidez, entre outros fatores. Como já dito, esses fatores do envelhecimento também aumentam os gastos com saúde, e por isso é necessária a criação de políticas e programas que incentivem a promoção de saúde e a prevenção dessa disfunção. Para o cuidado com a incontinência urinária, é essencial que seja feita a avaliação da musculatura do assoalho pélvico, que pode ser feita de forma manual e instrumental. Assim, isso vai possibilitar uma abordagem mais eficiente da incontinência urinária. O objetivo deste estudo é avaliar a relação entre a função muscular do assoalho pélvico e o relato de incontinência urinária nessas idosas. Metodologia. Este estudo ele utiliza os dados do Estudo Multidimensional do Idoso em Porto Alegre, que foi desenvolvido por uma universidade particular com a prefeitura. Ele possui uma amostra de idosos residentes na cidade e ele foi realizado no período de 3 a 27 de janeiro de 2006. Neste estudo transversal participaram 270 idosas com idade igual ou superior a 60 anos. Destas idosas, como temos aí no fluxograma, 270 responderam ao questionamento, se elas possuem perda de urina. No fluxograma mostra que as que responderam sim, cerca de 155, foram consideradas incontinentes, e as que responderam não foram consideradas continentes, 115. As idosas incontinentes foram questionadas sobre a duração da perda urinária, a quantidade de urina perdida, se for em gota, jato ou a micção completa, e em quais situações ocorria essa perda de urina. E todas as idosas que participaram do estudo foram convidadas a participar da avaliação, que seria a manual e a instrumental. Contudo, apenas 178 concordaram e passaram pela mensuração da musculatura do assoalho pélvico. Dessas 178,
foram utilizadas as duas técnicas. A primeira é a avaliação instrumental, que nesse estudo foi utilizado o perineômetro da marca Kroman KG40, que ele vai medir a contração dos músculos através de um eletrodo, que é inserido no canal vaginal. Primeiro se reveste ele com um preservativo descartável, e ao inserir na paciente na posição ginecológica, o pesquisador pede para que essa paciente contraia a musculatura pélvica. E nesse protocolo foi utilizada a contração por 3 vezes, dando um intervalo de 1 minuto em cada contração, para que não ocorresse a fadiga muscular. E aí o maior valor de contração era considerado para pesquisa. O outro método, que é o método de avaliação manual bidigital, foi utilizado com a inserção de 2 dedos no canal vaginal, e aí era pedido que a paciente promovesse uma contração voluntária máxima. Para a mensuração dessa contração, foi utilizada a escala de Ortiz. Essa escala ela é graduada de acordo com o grau de contração percebido pela avaliadora. E ela vai de 0 a 4. 0 é sem função perineal objetiva, nem mesmo a palpação. O grau 1, que significa função perineal objetiva, ausente, e contração reconhecível somente a palpação. O grau 2, com a função perineal objetiva débil, e uma contração reconhecida a palpação. O grau 3, com a função perineal objetiva presente e a resistência opositora não mantida por mais de 5 segundos a palpação. E o grau 4, que é o grau máximo, com a função perineal objetiva presente e resistência opositora mantida mais de 5 segundos a palpação. Além disso, os dados que foram coletados tanto na avaliação da musculatura pélvica quanto foram analisados no programa SPSS 17.0 e eles foram utilizados com nível de significância de 5%. Esse programa ele é um pacote estatístico, que ele é muito utilizado para análise de dados, e o nível de significância é uma probabilidade de se rejeitar incorretamente a hipótese nula da pesquisa. Outro teste que foi utilizado foi a distribuição dos dados, que foi investigada com o teste Kolmogorov-Smirnov, ou teste KS. E esse teste ele pode ser feito por uniamostral ou biamostral, e ele é muito utilizado para comparar uma distribuição de probabilidade. Ele é um dos métodos não paramétricos mais utilizados e difundidos na estatística. Outro teste utilizado foi os testes de x-quadrado de Pearson e exato de Fisher, em que ele foi utilizado para analisar as variáveis categóricas realizadas na pesquisa. E esses testes, eles comparam dois grupos de amostras independentes. É como se eles utilizassem uma tabela 2x2 e eles fossem comparar a coluna com a linha. Para fazer a comparação das variáveis contínuas em 2 grupos diferentes, foi utilizado o teste T-Student e o teste de Mann-Whitney. O teste T-Student é um dos mais utilizados para avaliar a média em 2 grupos diferentes. Para fazer a comparação entre as 3 categorias, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis com o teste de Post-Hoc-de-Dom. O teste de Kruskal-Wallis ele vai se estruturar fazendo uma comparação entre a média dos rankings desses grupos. Já a avaliação do grau de linearidade entre as variáveis contínuas foi utilizando o teste de Spearman, que é um grau de relação entre 2 variáveis quantitativas. Ou seja, ele vai fazer uma correlação através dos valores situados, que eles vão desde -1 até 1. E quando esse coeficiente se aproxima de 1, vai se notar um aumento no valor de uma variável e também a outra. Ou seja, as 2 variáveis têm um aumento. E quando esse teste se aproxima de -1, vai acontecer que uma variável vai ter um aumento e a outra variável vai ter um declínio, que seria uma correlação negativa. Aí, ao final de toda a pesquisa, foi realizada o cálculo da amostragem. Eles utilizaram o programa SampleX, que detectou que seria necessária uma amostra de pelo menos 263 indivíduos para ter o intervalo de confiança de 95%. E na amostra tem
teve-se apenas 178 voluntárias. Então, esse intervalo de confiança ficou entre 48,8% e 60,6%, com uma margem de erro de 6%. Nos resultados, nós temos que, na amostra estudada, prevaleceram significativamente as mulheres com incontinência urinária, em cerca de 57,4%. E dessas mulheres, a média de idade foi de 68 anos, mas tiveram um desvio padrão de 7,8 anos. Então, as idades variaram. Tanto a menor idade foi 60 e a maior idade foi 92 anos. As mulheres que responderam o primeiro questionamento com sim e foram classificadas como incontinentes apresentaram valores menores do que aquelas sem incontinência urinária, tanto na avaliação do perineômetro quanto na avaliação da palpação digital. Na primeira tabela, mostra os dados que eu falei anteriormente, com a idade das idosas, e as que foram classificadas como incontinentes apresentaram uma média de idade de 69,1 anos, e as sem incontinência urinária estão na média de 67,7 anos. Já na perineometria, das 108 idosas que participaram da avaliação e que foram classificadas como incontinentes, a mediana foi de 0,46 centímetros por H2O, e nas sem incontinência urinária foi de 0,63 centímetros por H2O. Já no teste bidigital, a mediana, né, o grau lá de Ortiz, foi de 3, a mesma das pessoas sem IU. E aí do lado nós temos o valor P, ou P-value, que é uma medida que vai quantificar e evidenciar quanto tem de evidência contra a hipótese nula deste estudo. Então, quanto mais distante de 0,5, quanto menor, no caso, o valor P, significa que a pesquisa teve uma maior significância. A segunda tabela vai mostrar que, dentre essas mulheres com incontinência urinária, a mediana de duração dos casos de incontinência foi de 3 anos. Contudo, pôde-se observar que cerca de 25% dos casos chegaram a ter pelo menos a incontinência urinária há 7 anos e 7 meses. E quando essas mulheres foram perguntadas sobre as situações em que ocorria a perda, a maior prevalência foi na chamada incontinência de urgência, em que elas responderam que não conseguiam chegar ao banheiro para realizar a micção. Mas, no entanto, cerca de 60% dessas mulheres apresentou de 3 ou mais razões para a perda urinária. Então, dessas mulheres, muitas responderam com múltiplas respostas, tipo, elas tinham a incontinência ao tossir, ao espirrar, ao rir, e também a incontinência de urgência. Outra pergunta foi a quantidade de urina perdida, que seria cerca de 52,3% delas responderam como que perdem em gotas, né? 29,4% em jatos e 18,3% tem perda de micção completa. Vamos começar a discussão. Nesse estudo, a prevalência de 57,4% das idosas, com uma média de idade de 68,7%, foram dados que corroboraram com o estudo de Brown et al., em que encontrou uma prevalência de incontinência urinária superior a 50% e uma média de idade de 67 anos, com uma amostra de 2.763 mulheres. O aumento dos casos de incontinência urinária já é determinado em estudos em outros países. Contudo, no Brasil, até o momento desta pesquisa, ainda não existiam estudos tão abrangentes. Então, pôde-se inferir que os casos de incontinência urinária tendem a aumentar, conforme foi relatado no estudo de Kirby et al., cujos resultados apontam para um aumento de 72% na projeção feita até 2030, na demanda dos cuidados nas disfunções pélvicas, mas ele foi realizado em um estudo para norte-americanas acima de 30 anos. Neste dado, né, esses dados que foram coletados se assemelham também a outros estudos sobre o assunto, que é no caso de que a situação isolada da perda urinária foi mais comum em idosas, e que elas não conseguiram chegar ao banheiro, que foi aquele dado que eu falei, que elas têm a incontinência de urgência. E isso, os autores encontraram muitos artigos em que, dentre as idosas, a maioria relatou ter incontinência de urgência. Além disso, foi colocado na discussão que os 2 métodos utilizados para mensurar essa função da musculatura dorsal e pélvica se mostraram equivalentes. Ou seja, tanto o teste no perineômetro, né, o teste instrumental, quanto o teste da avaliação bidigital, eles são
testes que tiveram resultados muito parecidos, e por isso é possível utilizar estes testes, por exemplo, o teste bidigital, que não precisa de um equipamento, e associar esses testes à cinesioterapia pélvica, né? E levar eles para a rede pública de saúde, que vai proporcionar uma melhoria nos casos de disfunção pélvica nessas idosas. E até forma de prevenção dessas disfunções. Também foi colocado que muitas idosas relataram conviver com incontinência urinária, né, com uma mediana de 3 anos, de acordo com os dados. E alguns estudos também corroboraram sobre esse assunto. O fator preocupante foi de que de cerca de 25% dessas idosas convivem com incontinência urinária há mais de 7 anos, e elas não procuraram ajuda, não buscaram tratamento, e apesar de a incontinência urinária não ser uma doença que causa riscos à vida, ela pode trazer muitas consequências psicológicas, econômicas, sociais, e impactar muito a qualidade de vida dessas pessoas. Além disso, a maioria dessas mulheres relatou também que perdeu urina em gotas e jato. E se somar essas duas variáveis, nós teremos um total de 81,7% das mulheres que têm incontinência urinária. E isso é um resultado que se assemelha ao encontrado nos estudos de Knous, et al. E Figueiredo, que também encontraram um somatório dessas duas variáveis com valores equivalentes a 87,5% e 74%, respectivamente. É possível concluir, nessa amostra de idosos da cidade de Porto Alegre, a incontinência urinária teve prevalência alta e foi associada à menor função da musculatura do assoalho pélvico, tanto avaliada pelo perineômetro quanto pelo teste digital, considerando os achados do presente estudo, bem como o conhecimento disponível na literatura sobre a incontinência. A simplicidade e o baixo custo de sua avaliação e o seu tratamento, seu impacto na saúde e na qualidade de vida daqueles afetados por ela. Sugere-se que sejam dadas as condições para que o manejo e o cuidado dessa disfunção passem a ser feitos na atenção primária de saúde. Muito obrigada. Olá a todos e a todas. Eu me chamo Eduarda Pestana dos Santos, do Programa de Educação Tutorial Medicina e Enfermagem, que está sob a tutoria da professora doutora Ieda Maria Lousada Guedes, e sou graduanda de enfermagem da Universidade Federal do Pará. E venho, por meio do projeto de ensino PET Ciência in Loco, apresentar o conteúdo, facilitar para vocês o conteúdo de um artigo científico. Esta atividade está sob coordenação do petiano bolsista Douglas Galvão do Nascimento. O artigo intitula-se Efeitos do ultrassom terapêutico em modelo experimental de ciatalgia, e foi elaborado por 7 autores no total, sendo eles Siena, Núbia Broeto Cunha, Juliana Moesch, Juliana Chimatz Malman, Alberito Rodrigo de Carvalho, Paula Jaqueline de Moura e Gladson Ricardo Flor Bertolini, advindos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, e da Universidade de São Paulo, a USP. Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, em 2009, em seu volume 15, número 6, na edição de novembro e de dezembro. Quanto à introdução, sabemos que o sistema nervoso ele regula e coordena as atividades do nosso organismo. Ele faz isso através da captação e transmissão de estímulos sensoriais e motores. Esses estímulos eles são enviados através de estruturas anatômicas chamadas nervos. O maior nervo do corpo humano é o isquiático, que é o centro desse estudo. E ele se localiza nos membros inferiores e é formado pela junção das raízes nervosas do plexo lombar, que se estendem até o pé. Ele tem como função a motricidade e a propriocepção dos músculos posteriores da coxa, os músculos proximais da perna e todos os músculos do pé. O comprometimento desse sistema, ele pode levar a um quadro que é conhecido como ciática. Caracteristicamente, Norte et al. Define a ciática como
uma síndrome dolorosa percebida ou referida à patologia local. Em sua gênese, a ciática é advinda de uma compressão, que pode ser uma neuropraxia, ou seja, uma interrupção da transmissão que é reversível. Ou seja, quando não é uma interrupção anatômica, ou seja, quando há segmentação desse nervo. E pode ser advinda de diversas causas. Entre elas, a mais comum é a hérnia discal, que é o desgaste ou trauma de vértebras, principalmente as sacrais e as lombares. Mas também pode ser advinda do processo degenerativo, de infecção, como herpes zoster, luxação traumática posterior do quadril, anomalias congênitas, síndrome do piriforme e estenose do canal lombar. A ciática geralmente atinge pessoas com idade superior a 30 anos e se manifesta com um quadro de dor na região lombar ou perto do nervo isquiático. Também pode apresentar disfunções sensoriais e apresentar quadros de fraqueza nos músculos que esse nervo inerva. Apresenta também fatores incapacitantes, como dificuldade na nutrição e hiperalgia, que seria uma sensibilidade exacerbada a um estímulo doloroso, a alodínia, que seria uma sensibilidade dolorosa a um estímulo que não é caracterizado como doloroso, a hipoestesia, que seria a diminuição da sensibilidade, que seria a perda parcial da motricidade, ou até mesmo a paresia, que seria a perda total da motricidade. Somente cerca de 1 a 2% das pessoas que são acometidas pela ciática são submetidas a procedimentos cirúrgicos. Boa parte recebem os tratamentos convencionais, os fisioterapêuticos. Entre as possibilidades, a gente tem o ultrassom. O uso de inaudíveis que têm efeitos biofísicos nos tecidos biológicos. Esses efeitos, a gente pode ter os efeitos térmicos, que são efeitos que ajudam na extensibilidade do colágeno e na vascularização, e efeitos não térmicos, que seriam a regeneração tecidual, a normalização de tônus, a estimulação de fibras nervosas aferentes. Então, o ultrassom ele possui propriedades fisiológicas no tecido biológico que podem ser benéficos quando utilizados da forma correta, sob um protocolo correto, em certas lesões físicas, químicas e térmicas, de analgesia e reparação tecidual. Então, a partir da observação de Benecchi, que fez um modelo experimental de cetalgia em ratos, induzindo a compressão, se observou que os ratinhos eles apresentavam um comportamento de algesia, glaudicação da pata e alterações na marcha, que são comportamentos similares aos humanos. E a partir disso, houve-se a pergunta que gerou o artigo. Será que há uma diferença, uma modificação do padrão de comportamento de dor? Aplicação de um tratamento de ultrassom contínuo ou aplicação pulsátil? Então, se estabeleceu o objetivo do artigo, que seria: o estudo consistiu em verificar os efeitos de 2 protocolos de tratamento com ultrassom terapêutico na analgesia em ratos submetidos a um modelo experimental de neuropraxia do nervo isquiático, por meio do tempo de apoio da pata do animal durante a marcha. Métodos: animais e grupos experimentais. Os animais eles foram todos selecionados e ambientados de acordo com os protocolos referentes às normas internacionais de experimentação e uso de animais. Foram utilizados no total 18 ratos machos da linhagem Wista, que foram provenientes do Biotério Central da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, pesando em torno de 392 gramas, com uma variação de 17 gramas, e idade de 12 semanas, com uma variação de 2 semanas. A ambientação deles ocorreu dessa forma. Foram alojados
em gaiolas de polipropileno grupos de 4 animais. E eles permaneciam em ciclo de claro-escuro de 12 em 12 horas e com alimentação e água acessível durante todo o experimento. Eles foram distribuídos em 3 grupos aleatoriamente. Todos esses grupos eles foram submetidos à neuropraxia. Porém, eles receberam terapêuticas diferentes. O primeiro grupo, o GS, é o grupo simulacro, que tem um total de 4 animais de amostra. Eles foram submetidos à neuropraxia do nervo esquiático e tratados com ultrassom desligado. O grupo GUP, o grupo ultrassom pulsado, tem um total de 7 animais. Foram submetidos à neuropraxia e tratados com ultrassom pulsado com densidade de potência de 2 watts por centímetro quadrado. O GUC, grupo ultrassom contínuo, contém 7 animais e foi submetido à neuropraxia e tratado com ultrassom contínuo, com densidade de potência de 0,4 watts por centímetro quadrado. Modelo experimental de cetalgia. Como eu disse, esse modelo ele foi baseado no experimento descrito por Benechi e ele ocorre em 3 momentos distintos. A anestesia prévia ao procedimento cirúrgico foi realizada com xilazina, 12 mg por quilo do peso do animal, e ketamina, 95 mg por quilo do animal. Depois foi realizada a tricotomia, ou seja, a retirada dos pelos, e realizada a incisão no terço médio da coxa direita, paralela às fibras do músculo do bíceps femoral dos animais. A pata esquerda ela não foi submetida à neuropraxia. E, por fim, foi realizada a compressão do nervo esquiático com um nó de sutura com fio Kaguchi 4.0 cromado. Para avaliar os parâmetros de dor desses animais, eles foram submetidos ao teste de incapacidade, a qual eles foram colocados em um cilindro de 30 centímetros de diâmetro, revestido por uma tela de aço inoxidável, que fazia rotações de 3 rotações por minuto, acoplados nas patas traseiras botas de metal. Mas somente a bota de metal da pata direita conduzia as informações para um computador. Foi colocado nas 2 patas para que não houvesse uma diferença na marcha. E com isso, se registrava o tempo de elevação da pata, que seria TEC. Se registrava tanto tempo em que a pata não ficou, que não foi encostar na estrutura, até o tempo que ela ficou encostada na estrutura. De acordo com Tonucci e Ferreira, que são as pessoas que descreveram esse teste originalmente, animais sem alteração em sua marcha mantêm a pata no ar por 10 segundos e 1 minuto. Bem, para a aplicação do ultrassom, foi necessário conter os animais. Foi-se utilizado uma certa estrutura de material termoplástico e que tinha como base uma estrutura de madeira. Foi utilizado um ultrassom médio com 1 centímetro quadrado de área de irradiação, área efetiva de irradiação, e 1 MHz de frequência. O período de aplicação foi de 2 semanas, onde foram aplicadas 9 sessões. O tempo em que essa ultrassom era aplicada era de 5 minutos e foi realizado com meio acoplador de hidrogel em movimentos lentos e circulares. Essas sessões elas foram subdivididas em 4 sessões indiretas, ou seja, foram realizadas distalmente à lesão que foi causada, sessões diretas, ou seja, na lesão que foi realizada no procedimento cirúrgico. Atentar novamente que o nervo esquiático ele não foi submetido à neuropraxia e, portanto, ele não recebeu tratamento. E está um esquema de como ocorreu a coleta de dados de teste de incapacidade e os tratamentos, de uma forma mais didática. Então, primeiro, a gente teve a cirurgia. E somente 3 dias após iniciou-se o tratamento indireto, no terceiro dia. Do terceiro dia ao 6º dia foram realizadas 4 sessões de tratamento indireto. E houve um intervalo de 2 dias para
ser novamente realizado o tratamento, só que na modalidade direta. Então, no 9º dia até o 13º dia foi realizado o tratamento direto, contabilizando 5 dias no total. Com relação à coleta de dados, foi realizada uma coleta antes da cirurgia, uma no 3º dia, que seria o início do tratamento direto. A 3ª avaliação do teste de incapacidade foi ao fim do tratamento indireto. A 4ª foi realizada no antes do tratamento direto. E a 5ª, do tratamento direto, no mesmo dia. E, por fim, a 6ª avaliação ocorreu no fim do tratamento direto. No 14º dia, os animais foram eutanasiados por meio de guilhotina. Análises estatísticas. Todos esses valores que o computador registrou, eles foram avaliados descritivamente por diversos testes estatísticos, como, por exemplo, a média desvio padrão inferencial, o teste de ANOVA, que é o teste de variância, que fez a comparação dentro dos grupos, o One Way, que fez a comparação entre os grupos, e a partir da significância foi feito o pós-teste de Tukey, com nível de significância de 0,05. Dos resultados. Esse é a primeira figura do grupo GS, o grupo simulacro, que fez as comparações entre as diferenças medidas usando o teste de elevação da pata. Então, a primeira avaliação foi pré-cirúrgica e apontou um valor de 8,7 segundos com uma variação de 1,4, que é bem próximo daquele padrão de Tolucci Ferreira, de 10 segundos. E ele serviu como padrão para se observar os próximos resultados, para fazer uma comparação de média. A segunda avaliação, após a cirurgia, no 3º dia, foi de 24,24 segundos, com variação de 0,79 segundos, e já aparentou um aumento significativo. Ele indica a presença de dor. Ao final do tratamento indireto, foi realizada a 3ª avaliação, que apresentou o valor de 22,02 segundos, com variação de 2,38 segundos, apresentando uma diminuição ativa, mas, porém, houve uma diminuição. 2 dias, na 4ª avaliação, o tratamento se foi mensurado novamente. E o 0,25 com variação de 2,29 segundos. Um aumento da percepção de dor. No mesmo dia, após a aplicação do ultrassom direto, houve uma redução de 1 segundo, que é expresso no valor de 26,05, com variação de 2,53. E, após o final do tratamento direto, teve o valor de 26,51, com variação de 1,71. Lembrando que o grupo simulacro ele não recebeu tratamento nenhum, ultrassom desligado. Já o grupo ultrassom pulsado, ele apresentou na sua primeira avaliação pré-cirúrgica um valor de 5,85, com variação de 95 segundos, o tempo que ele permaneceu com a pata no ar. Na segunda avaliação, no 3º dia, ele já aparentou um aumento significativo de 21,49 em média, indicando dor. Ao fim do tratamento indireto, ele teve uma redução significativa para, em média, 17,9. E antes de iniciar o tratamento direto, foi mensurado novamente e apresentou 29,01 em média, mostrando um aumento a partir dessa ausência de tratamento nesse período de 2 dias. E no mesmo dia, após o tratamento direto, foi mensurado e a gente teve uma média de 18,58 segundos, apresentando uma significativa redução da percepção de dor. E na 6ª avaliação,
a gente tem a média de 14,5 segundos. Olhando do ultrassom pulsado, variáveis e menores do que o grupo simulacro. O grupo ultrassom contínuo, ele apresentou variáveis similares, porém não tão significativas quanto o grupo pulsado. Na sua primeira avaliação, ele teve uma média de 7,5, um aumento significativo de 25,69, ao fim, uma redução pequena de 21,5 ao fim do tratamento indireto. Na quarta avaliação, antes de mensurar o tratamento direto, 27,5. Na quinta avaliação, ele teve 20,5, também apresentando uma diminuição significativa após o tratamento direto. E na sexta avaliação, 18,54, mostrando a eficácia do tratamento direto. Quanto à discussão, os dados apresentados através da tabela, eles demonstraram que o ultrassom pulsado de forma direta é eficaz para reduzir o nível de dor de animais após a compressão do ciático. Ele também aponta na discussão que os efeitos térmicos de extensibilidade do colágeno e vascularização, eles são muito úteis na regeneração da lesão nervosa, porém esse trabalho ele não pôde observar esses benefícios, porque a potência necessária tem que ser de 0,5 watts acima, e esse experimento utilizou 0,4 centímetros quadrados. Foi possível observar esses benefícios. Ele também aponta sua limitação pela não visualização dos efeitos morfológicos da lesão, apontando que é de suma importância que outros trabalhos eles possam estar vendo essas características e esses aspectos para melhores resultados. E, em conclusão, ele fala que a aplicação de ultrassom terapêutico reduz a dor e a entrega na forma pulsada tem eficácia mais rápida. Devido à ciática ser uma problemática incapacitante e de ampla escala, é importante que se faça vários estudos com as diversas modalidades terapêuticas para que a gente possa ver as mais eficazes. Então, essas aqui são as referências. Eu agradeço a todos e a todas por me acompanhar até aqui. Obrigada. Olá, eu vou apresentar para vocês um projeto de ensino do PET Medicina e Enfermagem da UFPA, que é o PET Ciência in Loco. O meu nome é Felipe Santos da Silva, eu sou bolsista do programa e discente de medicina. O organizador é Douglas Galvão do Nascimento e a tutora é professora doutora Ieda Maria Lousada Guedes. O artigo que eu vou apresentar tem como título Uso de álcool entre estudantes de medicina da Universidade Federal do Maranhão. Os autores são Felipe Lacerda Barbosa, Rafael Lacerda Barbosa, Maria do Carmo Lacerda Barbosa, Daniel Lucena de Aguiar, Ivan Abreu Figueiredo, Antônio Carlos Ribeiro, Igor Tobias Costa de Castro, e foi publicado na Revista Brasileira de Educação Médica. Na introdução, o artigo começa dizendo que o álcool é considerado normal, o consumo de álcool é considerado normal desde que seu uso seja moderado. E ele é considerado uma das drogas mais utilizadas no Brasil. Cerca de 70% da população faz consumo. Ele é responsável por acidentes graves e por mortes violentas, bem como pode causar danos pessoais e prejuízos à estruturação de habilidades cognitivo-comportamentais e emocionais, bem como causar danos ao patrimônio público e diversas formas de violência. Causa um impacto muito negativo na atuação dos alunos enquanto futuros médicos, e o trabalho mostra que uma das principais razões para que esses estudantes façam uso dessa droga é o estresse que a faculdade coloca para eles, e sendo a primeira experiência em grupo, geralmente sem a supervisão dos pais. Caso, ele pode desencadear diversos problemas, como depressão, ansiedade, dificuldades na vida acadêmica, problemas familiares ou abuso de outras drogas ilícitas. Na metodologia, o trabalho mostra que nós estamos
vendo um estudo transversal feito entre estudantes do 1º ao 11º semestre de medicina da Universidade Federal do Maranhão, no ano de 2010. Os estudantes do 12º semestre eles foram excluídos da pesquisa porque não houve tempo para que eles pudessem questionar. Falando em questionários, nós temos 2. O primeiro questionário com perguntas mais gerais, como estado civil, semestre do curso, renda familiar, consumo ou não de bebidas alcoólicas e situações propícias para o consumo do álcool, bem como o tipo de bebidas e o uso ou não de tabaco. O segundo questionário ele é formado pelo teste de identificação de problemas relacionados ao álcool, o audit. Esse teste, o audit, ele é formado por 10 questões. As 3 primeiras sobre quantidade e frequência do consumo de bebidas alcoólicas. As 3 questões seguintes são sobre os sintomas de dependência e as 4 últimas questões são sobre o uso prejudicial do álcool. O audit ele é dividido em 4 zonas. A zona 1, quando o aluno faz de 0 a 7 pontos, zona 2 de 8 a 15 pontos, zona 6 a 19 pontos e zona 4 de 20 a 40 pontos. A zona 1 é quando o aluno tem menos tendência de ter dependência e a zona 4 é quando o aluno tem mais propensão a desenvolver dependência alcoólica. A análise dos dados foi feita pela Statistical Package for the Social Sciences e foi feito um estudo piloto com 24 alunos. O estudo ele foi feito com 337 estudantes, sendo 54,8% deles homens e 45,2% mulheres. Desses, 64,2% fazem consumo de bebidas alcoólicas. De acordo com o gênero, nós temos que 123 homens fazem consumo de bebidas alcoólicas, enquanto mulheres são 94. O aplicativo SPSS ele mostra que isso estatisticamente não é relevante, demonstrando que a diferença entre homens e mulheres é pequena. Já na discussão do artigo, ele mostra que, ainda que não seja tão grande a diferença, é preocupante sim, porque as mulheres elas têm mais propensão, devido a questões hormonais, a desenvolver doenças hepáticas e elas têm em menor quantidade a enzima álcool-desidrogenase, que é responsável pela quebra do etanol. Quanto ao estado civil, nós temos que 192 solteiros eles fazem uso de álcool, 7 casados fazem uso de álcool, enquanto alunos que têm uma relação estável representam 18. Novamente, o aplicativo SPSS mostrou que isso não é definitivo para demonstrar o consumo ou não exagerado de bebidas alcoólicas. Outro tópico mostrado foi em relação à renda familiar. Ele foi dividido entre 1 a 3 salários mínimos, de 4 a 6 salários mínimos, de 7 a 9 salários mínimos e acima de 10 salários mínimos. Nós temos que 12 estudantes que recebem de 1 a 3 salários mínimos consomem bebidas alcoólicas, 44 estudantes que recebem de 4 a 6 salários mínimos consomem bebidas alcoólicas, de 46 estudantes que estão com renda familiar entre 7 e 9 salários mínimos consomem bebidas alcoólicas, enquanto que acima de 10 salários mínimos nós temos uma quantidade de 108 alunos. Novamente, o trabalho mostra que não foi um número tão significante assim para dizer que a renda familiar interfere diretamente. Quanto à moradia, nós temos que 137 alunos que moram com os pais consomem bebidas alcoólicas, 22 alunos que moram com amigos consomem, dos que moram sozinhos, esse número é de 28 alunos, enquanto dos que moram em pensionatos e repúblicas, isso representa um número de 7 alunos. Aqui é quando nós temos o artigo mostra que há uma relação direta entre a questão da moradia do aluno e o consumo ou não de bebidas alcoólicas. Porque os alunos que não moram com os pais, eles estão em maior quantidade entre os que usam bebidas alcoólicas. O artigo mostra que esse resultado é relacionado
a maior liberdade que essas pessoas têm quando não estão com os pais. Mostra o tipo de bebida consumida. Em primeiro lugar, nós temos cerveja, chopp, seguido de vodka, vinho, uísque e cachaça. Na tabela 3, nós temos os fatores, as situações que são mais propícias para que esses estudantes ingiram bebidas alcoólicas. Disparado, nós temos as festas de faculdade, onde 112 alunos responderam que é sim uma situação propícia para beber, seguido por em nenhuma das situações anteriores, ao final de um dia estressante, em todas as situações citadas ou após as provas. Aqui na discussão, os autores apontam que é muito importante desenvolver que identifique quais são essas outras situações em que os alunos acham que estão propensos a consumir bebidas alcoólicas. Na tabela 4, a gente tem a quantidade de alunos distribuídos por zonas de acordo com o segundo questionário, que é o teste audit. 121 alunos estão na zona 1, 83 alunos na zona 2, 10 alunos na zona 3, 3 alunos na zona 4. Nós temos aí que a maioria dos alunos estão na zona 1, mas os autores mostram na discussão que esse número ele tende a aumentar caso o problema não seja tratado, ou seja, mais alunos podem migrar da zona 1 para a zona 4. Quanto ao hábito de beber distribuído de acordo com os semestres, o artigo mostra que há uma grande diferença entre os semestres. Tem semestre que, por exemplo, no primeiro semestre nós temos 19, enquanto que no 11º semestre nós temos 11. Ainda assim, na discussão, os autores trazem que esse número ele é progressivo e que os estudantes que estão em semestres mais avançados, eles têm sim tendência a beber mais. Quanto ao tabagismo, esse número ele foi bem baixo. Apenas 1,12% dos estudantes são tabagistas e 2,6% são ex-tabagistas. Na conclusão, nós frisamos novamente que o maior consumo de álcool está entre os veteranos e alunos que não moram com os pais. Além disso, o trabalho mostra que é importante a gente dar atenção a esses dados, porque há, sim, uma tendência dos alunos migrarem da zona 1 para a zona 4, ou seja, aumentar o número de etilistas. Além disso, nós temos também a necessidade de mais políticas educacionais no curso de medicina que proporcionem para esses estudantes uma reflexão sobre o consumo de bebidas alcoólicas e as consequências que esse hábito pode trazer, tanto para a vida pessoal quanto para a futura vida profissional deles. Essas são as referências. E muito obrigado.
Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui muito satisfeitas e satisfeitos, onde nós conseguimos, depois de muitas dificuldades que nós enfrentamos nesse distanciamento social, seja não domínio das tecnologias relacionadas à transmissão em TI, quer seja, nem todas têm a possibilidade de ter um Wi-Fi nas suas redes para poder transmitir, né, para poder estar realizando as atividades, inclusive frentes que são feitas e que nós sabemos que são nesse momento muito que nós estamos vivendo no brasileiro, tem muita validade, todos têm, nem todos têm uma coincidência. Então, nós estamos sempre realizando uma parceria entre a tutoria IT, medicina e enfermagem, e a coordenação. E nós gostaríamos de presença do nosso vice-transmissões, que muito nos orgulha, e estamos muito felizes com a sua presença. Não tem sido muito simples e muito fácil para ninguém, né? E não tem que cumprir em casa, nem para quem não está trabalho, sem trabalhar, né? Todos nós sabemos, em graus diferentes, as dificuldades que nós estamos submetidos nesse momento. Continuar, né, honrando os nossos compromissos, coordenação do projeto Rondon frente à Universidade Federal do Pará, honrar os nossos compromissos do PET Medicina, FNDE, MEC e junto ao UFPA. Diuturnamente. É um trabalho coletivo onde muitas vezes nos leva à exaustão, porque gravamos vídeos, né, ou fazemos lives, às vezes a gente tem dificuldades técnicas, porque como eu já a possibilidade de ter um Wi-Fi na sua residência, de ter um computador na sua residência, e isso nos traz vários, não apenas do ponto de vista de poder atingir as nossas possibilidades, mas inclusive do ponto de psíquico, né? Eu quero dizer que eu estou com uma equipe onde todos nós estamos adoecendo, onde todos os dias, onde temos pessoas que, graças a Deus, sobrevive, que foi de extrema. E aí, apesar da universidade, portas fechadas, as cobranças elas continuam. A nossa universidade faz uma frente muito importante contra toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando no país de governabilidade. E a gente só tem a agradecer por fazer parte da universidade, uma universidade onde ela preza assim, que a Universidade Federal do Pará desenvolve. Fazer parte dessa instituição orgulha muito, e nós, por ela, né, e pela manutenção do programa de educação tutorial PET, medicina e enfermagem, e outros programas que a instituição tem, e outras instituições pelo Brasil fora, nós precisamos honrar esse compromisso, né? Pela manutenção da coordenação do projeto Rondon, que muito realiza em prol da comunidade do Pará, mas fora do estado do Pará.
nós precisamos honrar esse compromisso e nós estamos honrando da melhor e com o nosso melhor possível, da melhor forma possível e com o nosso melhor. Mas não tem sido fácil, já tivemos que suspender atividades por a gente não ter conseguido acesso dentro da... conseguir fazer um streaming ou manusear facilmente as nossas atividades. Enfim, não é um lamento, mas eu acho que é muito pertinente. Eu estou à frente de uma coordenação e de uma tutoria de pessoas que são muito guerreiras, muito interessadas, muito lutadoras. E eu não posso negar qualquer possibilidade para manter o programa de educação tutorial, PET, medicina e enfermagem, e a coordenação do projeto Rondon. Eu sei a valia disso, eles sabem a valia disso, e eles estão empenhados dia e noite comigo, fazendo acontecer. Nós nunca fizemos atividades uma ou outra, né, algum evento, mas tudo isso da tecnologia é muito novo para a gente e a gente precisa se adaptar a esse processo. Mas estamos fazendo da melhor forma possível. Agradecer a presença de o PET in Loco. Ele é voltada para desenvolver competências a partir da discussão, do estudo de artigos científicos e pelo programa real, juntamente com importante estar demarcando isso, porque a gente precisa que essas pessoas sejam junto conosco. Se a coordenação do projeto Rondon não existir, de fato, as coisas vão ficar muito mais difíceis para nós conseguirmos manter com as nossas obrigações, porque não importa se a gente está em isolamento social, não importa se as dificuldades são enormes para a gente conseguir resolver atividades, as cobranças, elas existem, elas estão acontecendo da forma possível, e muitas do ponto de vista punitivo. Nós vamos continuar, estamos tentando, nós abrimos esse espaço agora para que os palestrantes, né, os facilitadores das atividades pudessem estar tirando dúvidas, comentando contribuições que podem ter chegado para a gente via comentários do Facebook. Gostaria, antes de tudo, de apresentar, pedir que abram as suas câmeras e dizer que essas pessoas que estão aparecendo aqui nesse momento, Daniel, Felipe, essas pessoas, Tiel, Bia, essas pessoas, elas são muito muito fortes nessa luta. E eu quero agradecer a vocês. Alguns do PET não estão aqui, mas eles entrarão em outros momentos nos seus PET Loco em específico. E eu queria dizer que eu sou muito grata pelo empenho, por apagar incêndio muitas vezes. Às vezes me sinto um pouco fraca para fazer as coisas, e às vezes até incompetente frente a esses desafios. Mas tem sempre um de vocês que me acolhe. Daniel, aparece pra gente. Tchedson, Felipe, apareçam aí para nós. Felipe, Tiel, Daniel. Só falta o Daniel, ele insiste em ficar com a logo do PET. Então, eu quero aqui, em público, agradecer a vocês. Dizer que eu tenho muito orgulho de vocês, do que vocês estão fazendo, do que vocês fizeram. E é muito importante poder contar com vocês. Tá? Não está sendo fácil, mas
a gente está tentando fincar o pé aí e conduzir. Acho não, tenho certeza que se depender de vocês, a gente consegue, né? Desculpem, eu não devia chorar agora, né? Mas eu chorei. Então, Daniel, que ele não apareceu para a gente ainda. Então, a Laila é bolsista do Projeto Rondon. O Daniel está com um probleminha na câmera dele, poxa vida, mas ele entra pelo celular, talvez, para aparecer aqui para a gente. Eu queria apresentar a Laila. A Laila é discente do curso de Psicologia da Universidade Federal do Pará e é bolsista do PET. A Laila, ela já é quase mágica, né? Ela diz que o Daniel é o mágico, então ela é assistente de mágico, porque ela tem dado contribuições excelentes da psicologia, mas ela feito coisas que de forma maravilhosa e é muito competente, muito dedicada. Ela passa um pouco para dizer do seu trabalho, bem assim que compete, importância do Projeto Rondon, que liga o Daniel. Laila, por favor. Eu sou bolsista do Rondon, junto com o Daniel também. E para a gente está entrando bastante desafios nessa área da TI, as conexões, porque as nossas conexões são diferentes, a minha pode estar boa, a do Daniel está ruim. Então, são vários desafios que a gente tem para conseguir colocar no ar, além do PET, para criar toda a apresentação para vocês, para estar aqui compartilhando. Importante para a comunidade também assistindo a gente, que está sendo produzido da universidade, esse contato somente limitado lá dentro, mas o conhecimento ele se espalha para todos. Então, tal permanecer com o projeto, drama, a gente possa estar desenvolvendo nova produção da sociedade. Não faz a gente faz por todos nós. Que é fosse uma família. Um vai e as novas que também ajudam no nosso conhecimento, tanto na nossa vida acadêmica, na nossa vida atual, com responsabilidades que a gente tem que assumir e dentro todo vem um adoecimento que a gente tem a mais de prazo, tempos, mesmo que remotamente, longe do campus da UFPA. Então, a gente espera que logo, logo a gente possa retornar, mas enquanto isso, a gente vai estar os objetivos que a gente enfrenta aqui para fazer e as atividades que ainda estão em pé, todos dar um rumo no nosso trabalho, conseguir permanecer e meio conhecimento para a comunidade. Ok, eu gostaria de solicitar ao Tielisson que fale também, ele é bolsista do Projeto Rondon também,
conosco e dizer da importância, o Tchadson já tempo com a gente, que ele fale um pouquinho também, se apresente. O Tchadson, ele é acadêmico das engenharias. Eu vou lembrar qual das engenharias, Tchadson, porque realmente eu não falar, então, falar desse desafio, né, que foi para a gente. Tem o projeto Rondon ser mantido. Acho que essa discussão do PET em loco, mas eu acho muito importante o que nós estamos vivendo, né, e quais são os nossos parceiros. Boa tarde, meu nome é Chelison, eu sou discente do curso de Engenharia na Universidade Federal do Pará, no projeto Rondon, meio, quase 2 anos, e tipo, foram de grande importância, tanto as atividades próprias do Rondon quanto as atividades dele em conjunto com o PET de Medicina e Enfermagem, e um ajudando o outro na manutenção das atividades, na forma de levar ações que tinham para fazer em campo, ações também de PET em loco, de discussão de artigos. Como a Lara falou, né, nessa época de pandemia, infelizmente a gente não tem a estrutura que a gente teria na universidade, mas a gente também não pode a gente não pode parar. A gente não pode parar nossas atividades, a gente tem que continuar fazendo a discussão, continuar fazendo o nosso trabalho. Não gosto muito da palavra, às vezes, de glamorizar sacrifício. Sei que todo mundo aqui também está tendo complicado, né? Na minha residência eu não tenho internet fixa, estou dependendo só da internet do 4G, meu computador também não é lá essas coisas, mas a gente vai se empenhando. Ok, obrigado, Chelison. Eu gostaria agora, Felipe, fica aí com a gente. O pouco que está tendo, as pessoas querem ver vocês, e Douglas poderia falar um pouquinho. Douglas é acadêmico do curso de facilitadores dessa atividade hoje, falando, o projeto envolve a utilização, né, de álcool e outras drogas no cliente. Então, um dos que ele trouxe, apresentou para a gente hoje, é um artigo das partes das referências bibliográficas do projeto do Douglas. Por favor, Douglas. Oi, gente, eu me chamo Douglas Galvão, sou acadêmico de enfermagem, né, do 5º semestre, e atualmente sou petiano, bolsista do PET Medicina e Enfermagem. E acho que se confundiu, mas é que hoje eu sou organizador desse PET Ciência em Loco, mas posteriormente, um pouquinho mais tarde, eu vou estar sendo um dos facilitadores dos artigos. Ai, desculpa, Douglas, realmente eu fiz uma confusão, porque é tanta gravação que a gente tem feito, e hoje nós fizemos um militando, e de fato o Douglas é o organizador dessa atividade. Essa atividade, eu sou organizador. E acho que eu não tenho nem palavras para agradecer realmente a todo mundo que vem assistir os nossos trabalhos, porque o que a professora falou, eu faço das palavras dela, não é nem um pouco fácil. Fisicamente, psicologicamente, não é fácil. Como ela havia dito, somos realidades diferentes. Tem pessoas que têm internet, tem pessoas que não têm. Então, se juntar dessa, a gente não tem a mesma estrutura que a gente teria caso tivesse na universidade. Está todo mundo em casa. Desses problemas técnicos, de tecnologias em si, da gente não dominar completamente essa fase do TI, nós temos situações pessoais que precisam, que acabam andando ao lado das atividades acadêmicas que nós estamos desenvolvendo. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, que fizeram parte para que esse PET Ciência Loco pudessem sair e ser apresentado, ser divulgado e transmitido para todos vocês. Agradecer aos facilitadores e à professora, porque essas situações acabam desgastando e um vai dando apoio para o outro para que ninguém desista. E eu acho que isso é de suma importância, realmente é muito importante que essa atividade esteja sendo feita. Como eu disse em outras atividades transmitidas aqui pelo Facebook,
nós estamos lutando não só por nós, mas sim por todas as pessoas que podem vir depois da gente, que essas atividades continuem, porque assim como elas são importantes para a gente hoje, são importantes para outras pessoas futuramente. Então isso é muito importante. E valorizar o ensino, o trabalho da universidade, poder levar esses ensinos para fora dessa universidade, chegar na casa de você nesse momento tão difícil, acredito que seja de suma relevância. Eu só tenho a agradecer, realmente. Muito obrigada. Douglas, muito obrigada. Agora eu gostaria que a Beatriz foi uma das facilitadoras sobre assoalho pélvico, a importância, né, de manter de forma saudável o assoalho pélvico, e em especial que é o projeto dela com idosas. Infelizmente a gente sabe que a não manutenção funcional adequada da musculatura do assoalho pélvico, ela predispõe a uma série de patologias aí, e que foi muito bem explicado pela Beatriz. E a gente gostaria de ouvir um pouquinho, se ela tem a falar, e se o Douglas tem alguma pergunta, se alguém fez alguma pergunta lá pelo Facebook, ou alguma contribuição para trazer para a gente. E muito obrigada, como sempre, você é maravilhosa. Como você é importante neste PET. Você é a mais velha, quase. Ela é a mais e definitiva dentro do programa. É um dos principais suportes dentro do PET. Não fique ansiosa por isso, Beatriz, mas publicamente para todo mundo que talvez você pense que às vezes eu as coisas porque eu estou querendo motivar, não, elas são reais. Você tem uma importância medível dentro do PET, né? E a gente quer conosco. Muito obrigada pela lição que você fez. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente isso do uma contribuição ou pergunta que foi feita para a Beatriz, especificamente da Beatriz. Oi, boa tarde. Não houve perguntas, mas houve muitos comentários positivos, tanto da apresentação dela, quanto da didática, da dicção dela. Não teve, só foi elogio e pergunta. Então, todos sobre medicina há 1 ano e 5 meses. Participei já de muitas coisas pelo PET, tive a oportunidade de foram experiências muito boas. Sempre que a professora fala lutar pelo programa, eu acho muito importante que, sabendo do que é o PET, porque muita gente nem sabe o que é, de como a gente trabalha, não só nosso PET, como todos os outros PETs da UFPA e de outros locais. E é um programa muito importante porque ele auxilia muito na formação do estudante. Nesse tempo que eu estou, eu já percebi o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí, tanto nas apresentações quanto nos meus trabalhos. E falando um pouco sobre o meu artigo, que não é meu, mas que eu apresentei, ele é um artigo que é essencial porque ainda é muito comum que essas disfunções pélvicas relacionadas principalmente à saúde da mulher e à saúde do idoso, elas são muito ainda não tão estudadas, não tão faladas, e trazer isso para uma rede social como o Facebook é essencial para que leve essa informação para as pessoas que não têm esse acesso tão fácil. Então, é muito importante que todo mundo conheça a sua musculatura pélvica, saiba como cuidar dessa musculatura pélvica e quanto a saúde influencia, né? Quanto tu cuidares disso, dessa saúde da musculatura pélvica, vai trazer uma qualidade de vida muito melhor no futuro. Ainda vou apresentar um outro artigo sobre esse mesmo assunto, então, que ele vai focar mais na questão da funcionalidade desses músculos do assoalho pélvico. E eu espero que todos participem e possam também
tirar dúvidas quanto a isso. Isso. Ok, Beatriz, obrigada. Eu queria chamar o Felipe Santos, né? O Felipe que está teimando em sair do PET, mas eu queria dizer que eu não desisto dele ainda, né? E o Felipe fez essa facilitação belíssima. Quero dizer que você também é muito importante e você fez uma excelente apresentação de uma temática que, enfim, é muito importante dentro da academia, uma temática que é muito importante entre os acadêmicos, de um modo geral. Então, o Felipe é acadêmico do curso de medicina e, novamente, eu vou perguntar para o Douglas, mas eu acho que não teve perguntas, né? Douglas, também para ninguém, só elogios. Tá? Parabéns pela sua facilitação hoje. Tenho certeza que trouxe grandes informações e contribuiu, né, para aprendizado de quem estava assistindo, e esse vídeo vai ficar aí, então ele vai ser muito útil daí para frente. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de você, um pouco sobre todo esse processo de construção, né, o que você gostaria de falar, e dizer que eu não desisti de você ainda. Você ainda é bolsista do PET, tá bom? Boa tarde, a professora já me apresentou, mas eu sou o Felipe, eu curso Medicina, 4º semestre, e eu queria elogiar todos vocês que estão fazendo parte, tanto do PET quanto do Rondon. Eu acho, assim, projetos muito, muito legais, muito bonitos, as temáticas que trabalham são muito relevantes, o modo como trabalham é bem legal, e tá mantendo o projeto nesse período bem complicado, como a professora falou, de estar descobrindo novas tecnologias para estar dando prosseguimento e não medindo esforços para fazer funcionar. Mostra o tanto de respeito que vocês têm pelo PET. Agradecer não, na verdade, elogiar o Douglas, porque eu vi a preparação que ele teve, o empenho que ele tem em organizar o PET in Loco. Eu fico assim bem feliz, bem contente de ver como as pessoas respeitam. Falar que é complicado falar, mas é um processo bem complicado o que a gente está passando. E para mim, particularmente, está sendo bem difícil. Eu acredito que cada um tenha as suas dificuldades, os seus aborrecimentos em casa, mas é sim um processo bem ruim esse que a gente está passando. Para mim, igualmente. E elogiar vocês, elogiar a tutora, que eu sempre vejo que ela tem um amor pelo PET muito grande. Assim, de chorar, igual ela aconteceu agora há pouco. E isso só demonstra o tanto que a pessoa se empenha para fazer funcionar as coisas. Falando da temática do meu artigo, eu achei bastante interessante. Eu acredito que o Douglas vai poder falar também pela enfermagem, mas falando pela medicina, o processo, o consumo de bebida alcoólica, ele vai se tornando muito crônico e é muito complicado sair quando a gente já está dentro dessa circunstância. O curso em si ele é bem puxado, eu falo pela medicina, mas eu acredito que a enfermagem seja do mesmo jeito, e vários fatores desencadeiam esse processo de adoecimento. Então, acho assim uma temática bastante relevante. E é isso. Obrigado. Obrigada, Felipe. Não desisti de ti. Escreva isso. E aí nós temos a Eduarda, uma das facilitadoras. Ela mandou uma mensagem que ela está com dificuldades com a internet. Como eu disse, eles acabam utilizando, né, em tese, né, o dinheiro que seria para transporte, para comprar
créditos de internet para transmitir dos seus celulares as atividades. Então, ela está com essas dificuldades de conexão, né, e, infelizmente, ela não pode estar aqui com a gente, mas gostaria de parabenizar a apresentação da Eduarda, também trazendo um tema muito relevante. Ela trabalha com um projeto experimental de dor neuropática, né, e em especial ciatalgia, e ela trouxe informações muito importantes. Ciatalgia é uma patologia que acomete muito frequentemente as pessoas, quer sejam por atividades laborais, quer sejam por acidentes, quer sejam por, enfim, exercícios forçados, quer seja por sentar e levantar erradamente, né, ou equivocadamente, acaba de alguma forma causando algum dano aí no nervo ciático, e quem já experimentou uma ciatalgia sabe o quanto que é uma dor insuportável, uma dificuldade de se mexer pelo mundo. Então, nós trabalhamos com plantas medicinais, no sentido, em um projeto experimental, no sentido de analisar a eficiência de uma das plantas, né, específico no caso da Eduarda, a eficiência dela associado a outras metodologias de tratamento, para verificar a eficiência, né, na melhoria da ciatalgia. Então, a gente lamenta a Eduarda não poder estar com a gente, mas sei que eu tenho certeza que ela, se pudesse, ela estaria aqui. Mas, enfim, não vai faltar oportunidade para ela estar com a gente. E agradecer pela apresentação dela, que de muita informação, muito conhecimento, foi para todos e todas que assistiram, tenho certeza disso. Tá? Então, muito obrigada, Eduarda. Eu vou passar a minha voz agora para o mágico, né, que nos acode imediatamente em muitos momentos, que é o Daniel. O Daniel, junto com o namorado dele, tem sido extraordinariamente maravilhosos na nossa vida. O namorado dele não faz parte do Rondon, mas estendeu, inclusive, as atividades dele, da empresa dele, do namorado dele, para nos ajudar. Eu acho isso, de uma sensibilidade que me deixa muito emocionada e até sem palavras para agradecer. Então, nós somos muito gratos, né, a tudo que você tem feito, Daniel, para a gente. O Daniel é de TI, né, e por isso que a Laila o chama de o mágico, né, e por isso que eu disse que ela é ajudante de mágico já, né, ela é quase comágica. Então, Daniel, a gente queria ouvir você um pouquinho. Ai, meu Deus. Gente, eu não sou muito bom com palavras, tá? Mas eu vou me apresentar. Eu me chamo Daniel, acadêmico de Engenharia da Computação. Eu estou atualmente no 8º semestre. E, assim, eu vejo a participação minha no Projeto Rondon, junto com a Laila, com o Thielisson, e mais com a galerinha do PET, que é o Douglas, a Beatriz, a Eduarda, a Carmen, e ainda mais com a professora Ieda, né, e com todos os outros. Eu acho que a minha participação hoje dentro do Projeto Rondon foi muito importante, tanto para o projeto quanto para a minha formação profissional. Eu estou gostando muito, esse projeto está acrescentando muito na minha vida, em diversas áreas, em diversos momentos. Ajudar a professora Ieda está sendo uma coisa muito louca e muito gratificante, porque ela dá o sangue dela literalmente para o Projeto Rondon e para o PET. Ela não para, ela fica todo o tempo, meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai ficar tudo bem? E a gente também se desespera, eu, o Thierry, o Laila, o Douglas, todo mundo fica desesperado. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo caminhar com esse projeto. Não está sendo fácil nesse período de pandemia, porque a gente está isolado, as pessoas queriam estar em contato umas com as outras, se abraçando, olhando uma para o rosto das outras, mas infelizmente já não vai ser possível, né? Até que ache uma cura, algo do tipo. Mas eu estou muito feliz, realmente isso está acrescentando muito na minha vida, e eu espero que o PET e o Projeto Rondon continuem
caminhando, independente no momento que eu for sair ou que qualquer outra pessoa for sair, como o Douglas falou, mas que esse projeto continue para outros alunos, né? Que a professora Ieda continue caminhando com esse projeto e aí vai se renovando, outras pessoas vão entrando, a gente vai saindo e esse projeto vai continuando para que as pessoas possam vir dar continuidade nessa grande batalha, né? Então eu fico muito feliz, muito grato por tudo isso que está acontecendo, e é isso. Pois é, Daniel tem sido muito louco mesmo. Às vezes o Daniel é meu psicólogo. A gente prioriza muito a qualidade do que nós estamos fazendo e como isso vai ser transmitido para as pessoas. Acho que essa talvez seja a principal inquietação. E às vezes o Daniel ele tem que salvar alguns incêndios, né? Então, e aí eu socializo bastante com ele durante o dia, eu fico conversando inúmeras coisas com ele. Então, deve ser por isso que ele está dizendo que é muito louco, eu acho. Enfim, é um subir e descer de emoções o dia inteiro. E aí eu já até prometi para eles que quando a gente pudesse abraçar, eu vou pagar uma pizza. Na verdade, eu vou fechar uma pizzaria. Estou tentando juntar algum dinheiro aqui para isso, para que eles possam comer todos muita pizza, né? E, enfim, porque eu nunca pensei que eu fosse sentir tanta saudade da universidade, dos nossos espaços de trabalho, né? Acredito que os acadêmicos também devem estar muito saudosos dos seus cursos. E a gente passa o tempo inteiro dizendo, nossa, ai, tô cansada, ai, isso, ai, aquilo. E hoje eu tenho um Google que responde para as coisas para mim. E aí, então, hoje, nesse momento, eu disse para ele, gente, eu não vejo a hora. Tudo que eu mais queria nesse momento era voltar para a universidade, para os nossos espaços de trabalho presencial, né? Enfim, entrar no Instituto de Ciências Biológicas e ir para lá para o nosso canto e fazer as nossas coisas. Então, aí, e parece que cada dia que passa fica mais distante esse momento da gente se encontrar presencialmente, mas eu disse para eles, se mantenham vivos, cuidem de vocês, que a gente ainda vai se abraçar muito quando a gente puder. E aí, então, é isso. Eu queria agradecer novamente a todas e a todos que fizeram esse PET in Loco acontecer e a todas e todos que participaram, nos acompanharam, né, nessa atividade. E queria chamar a Carmen, ela não está nesse live aqui, mas eu queria solicitar que a Carmen entrasse aqui nesse live. Alguém me ajuda a trazer a Carmen para cá, para que ela já fizesse a propaganda do dela. Hoje à noite nós temos também um outro PET in Loco, que vai tratar também de 3 temáticas distintas sobre a organização da Carmen Oliveira. E eu gostaria que ela fizesse aqui uma propaganda, já chamasse, motivasse as pessoas para que nos acompanhasse no próximo live, às 18 horas. E aí seria isso. Vamos ver se a Carmen consegue entrar, se alguém consegue localizar, eu tenho certeza. O Douglas até saiu aqui das câmeras, então eu tenho certeza que ele vai se mover até achar a Carmen para trazer para a gente aqui. Eu acabei de receber uma mensagem agora da Eduarda de novo, ela está sem conexão, né? E é exatamente essas coisas que foram colocadas, que a gente trouxe aqui como dificuldades, né? Infelizmente, a bolsa do PET não é um valor que a gente sabe o quanto é que a gente consegue viabilizar com R$400 e ainda ter que, né, muitas vezes a universidade tem um Wi-Fi, isso ajuda bastante aos acadêmicos e às vezes ter que manter aí um Wi-Fi, ter que manter créditos no celular, nem sempre é possível para muitos acadêmicos, porque inclusive a bolsa lhes é muito importante para outros aspectos das suas vidas econômicas e sociais, então, e social. Então, a gente agradece, Eduardo, eu recebi aqui a mensagem dela, me agradecendo, e eu quero dizer que eu estou agradecida por você ter feito e pelo que você tem feito, né? Enfim, crescido tanto em muitas coisas, como eu já lhe disse pessoalmente, e a gente entende plenamente que você não consiga se conectar,
tenho certeza que se você pudesse, você estaria aqui com a gente. E aí eu quero saber do Douglas se ele conseguiu localizar a Carmen e ela vai conseguir entrar aqui com a gente para fazer um merchandise, a gente deixa. Eu já mandei mensagem para ela, estou esperando só ver se ela retorna, mas eu acho que ela não está conseguindo receber as mensagens. A Carmen acabou de mandar, ela vai entrar já já. Sim, sabia que ela viria para divulgar. Ela já está entrando. Então, ela está meio ruim, mas ela vai tentar entrar. Às vezes chove, às vezes até tem um crédito no celular, mas cai uma chuva. Graças ao Oxalá que cai uma chuva, porque sempre que cai uma chuva lava e leva para o esgoto esses vírus todos. Mas aí às vezes desestabiliza completamente as nossas conexões e às vezes está no meio de uma gravação, né, Douglas? E aí cai a internet, lá foi embora o Douglas e parou no meio, tem que fazer tudo de novo. Então a Carmen chegou aqui com a gente, Carmen, e saiu de novo, caiu de novo. Ela deve estar com instabilidade na internet dela, mas em algum momento ela vai conseguir ficar aqui dentro para falar um pouco. Eu gostaria que ela falasse da atividade dela. Está entrando e tem que ativar o vídeo. Não, ela não está conseguindo. Bom, enfim, de qualquer forma, a gente agradece, né? Vamos esperando aqui a Carmen entrar. E a gente agradece por vocês estarem participando. A gente está fazendo o melhor para levar da melhor forma para todos vocês assistirem. Sempre que um amigo meu faz um live, uma amiga minha faz um live, eu fico feliz porque eu enxergo meus amigos e minhas amigas. Né? E algumas pessoas mandaram no meu WhatsApp e até no reservado, né, do mensagem, ai, que bom que eu te vi. Né? E às vezes a gente não tem tempo de ver todo mundo, todas as postagens de todo mundo no Facebook, e a gente, de uma forma ou de outra, precisa saber como as pessoas estão. Então, agradeço as pessoas que mandaram uma mensagem para mim, tá? Um abraço querido e logo nos abraçaremos pessoalmente. Não sei se a Carmen vai conseguir realmente entrar para falar um pouco. E de uma forma ou de outra, eu quero agradecer a vocês por este momento. A gente ainda tem algumas coisas para fazer antes das 18 horas, né, para iniciar a atividade da Carmen. Vamos ver se a Carmen consegue. Deixa eu só dar uma olhada aqui, se ela me mandou alguma mensagem. Ainda não. Bom, Douglas, só verifica com ela se ela está com dificuldade realmente se ela acha que é possível ela conseguir entrar ou não, porque senão a gente já vai encerrando por aqui as nossas atividades e a gente pode, então, vou pedir ao Daniel ou a Laila, né? A Laila acho que está com o dela, o Daniel que possa projetar o flyer da Carmen, da atividade de hoje à noite, será às 18 horas, mais um Pet Loco, é o Pet Loco número 5, né? Este que nós estamos concluindo agora é o Pet Loco, é a 4ª atividade de Pet Loco, e um total de 12 por ano, então ainda temos muito que aprender aí para frente. A Carmen teve problemas. Ela não vai conseguir entrar, professora, infelizmente. Ok, mas tudo bem. Eu posso falar, se a senhora quiser. Tá, eu estou solicitando aqui que alguém possa colocar o flyer da atividade da Carmen para a gente fazer uma propaganda agora da atividade agora às 18 horas, é a mesma metodologia, nós vamos trazer os vídeos. E eu tenho um Google no celular que ele responde, eu estou falando com as pessoas, ele acha que eu estou falando com ele fica me respondendo. Então, colocar para a gente aqui, Laila, o Daniel, por favor, o flyer da Carmen, para que a gente possa, então, falar aqui da atividade dela, que vai acontecer às 18 horas, e reforçar esse convite, já está na página do PET, e reforçar esse convite para que as pessoas participem também das próximas atividades nossas do PET, que temos mais ainda atividades que vão acontecer, e aí, à medida que a gente for produzindo e conseguindo realizar, a gente vai disponibilizando no site ou fazendo ao vivo para que vocês participem
né, junto conosco. É enriquecedor quando a gente tem um retorno de quem está nos assistindo. E participem conosco nessa construção de conhecimento, ok? E aí, só queria verificar se há a possibilidade da gente projetar um flyer. Encontrei estes resultados. Ok, a Laila vai projetar para a gente aí o flyer da atividade da Carmen. Estamos só aguardando você, Laila. Ok, a Laila está apresentando, só concluindo aqui para a gente visualizar melhor. Essa é a quinta atividade do PET Ciência em Loco, né, sob a organização da Carmen Irani dos Santos Oliveira, e que tem o planejamento, organização e realização pelo PET Medicina e Enfermagem e pela coordenação do projeto Rondon, bem como a facilitação das temáticas pelos acadêmicos e bolsistas do PET Medicina e Enfermagem e também do projeto Rondon, nesse caso específico somente do PET Medicina e Enfermagem. E aí, Douglas, você quer falar alguma coisa? Você disse que me ajudaria a divulgar? Só convidar as pessoas para virem ver mais um PET Ciência em Loco às 18 horas, né? Como a senhora já havia dito, tem a coordenação da petiana bolsista Carmen Irani dos Santos Oliveira, e que é uma atividade muito importante, que tem a mesma metodologia da que foi apresentada às 14 horas. E eu espero contar com a presença de todos vocês e que nós possamos fazer mais um PET Ciência em Loco, uma discussão, com uma apresentação de artigos de extrema relevância. E é isso, eu só espero que vocês possam assistir às 18 horas, gente, não esquece. Então, nessa atividade serão facilitados artigos, o primeiro pela Marcela Emily dos Santos Pereira, acadêmica de enfermagem, bolsista do PET,
a atividade, o artigo Contribuições da Dançoterapia para indivíduos com paralisia cerebral. Faz parte do projeto de pesquisa que ela coordena, e aqui embaixo estão os autores, e aí depois a gente vai discutir esse artigo. A Carmen, que está organizando, também vai facilitar a temática que a Carmen vai desenvolver, né, que é desenvolvida no projeto hipertensão arterial e a relação, né, pacientes que são portadores de acidente vascular encefálico, que também faz parte do projeto de pesquisa da Carmen, e o Douglas também com o artigo sobre consumo de drogas e conhecimento sobre as suas consequências entre estudantes de graduação de enfermagem. Tá? Então seria isso, reforçar esse convite e agradecer a todas e todos, que tenham um bom final de tarde ou início de noite e que estejam conosco nas nossas próximas atividades. Um grande abraço, obrigada a todas e todos.